Assim, quero convidar aqui essa noite para falar um pouquinho sobre raciocínio clínico aplicado à coluna cervical, doutor Diego Amorim, né, fisioterapeuta e quiropraxista. Professor, seja bem-vindo, é uma grande honra ter o senhor aqui novamente. Jogue duro, o palco é seu. Só me tira uma dúvida aqui, esse áudio tá bom agora, em relação ao anterior? Ou Vai não falando teve aí qualquer diferença? coisa. Tá beleza assim? Acho que o outro estava melhor. Tava? Então, É, rapidinho. beleza. Tá melhor agora? Fala aí mais um pouco. Pronto, tá melhor? Pronto, tá ótimo. Beleza. Minha tela já tá compartilhada, não é isso? Não, compartilha de novo, por favor. Peraí. Foi? Perfeito, professor. Boa noite, gente, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com vocês. Tivemos aqui conversando em uma outra oportunidade sobre bandeiras vermelhas, né? O tratamento da coluna vertebral. E hoje a gente traz um assunto bem interessante sobre o raciocínio clínico, né? Aplicado à coluna cervical. Eu propus esse tema porque vocês vão ver em alguns estudos que eu coloquei aí, é um assunto que precisa ser discutido. E em boa parte das vezes a gente vê muito falar sobre dor lombar, muito sobre dor lombar. E a cervical, ela basicamente está no mesmo nível da dor lombar em relação à dor e incapacidade física. Então a gente precisa discutir sobre isso. Agradeço ao Kleber por mais uma vez convidar a gente para estar aqui, né? Conversando. Ele já me apresentou. Me chamo Diego, sou fisioterapeuta quiropraxista. E vamos lá, vamos conversar. Aqui eu trago um artigo bem interessante, que foi uma espécie de. Não é exatamente isso, mas para que fique bem entendido, uma espécie de censo, tá? Que o objetivo deles é entender o que é que mais tem causado procura no sistema de saúde. Nesse artigo, eu coloquei aqui o nome no canto inferior esquerdo, tá? Se vocês se interessarem em ler, porque é bem interessante. E ele fez uma espécie de censo, né? Para saber, de 1990 a 2016, o que mais estava causando dor e incapacidade no Brasil. E aqui, disparado, vocês conseguem ver, eu não sei se aparece a minha setinha aí, mas aqui aparece logo o back, né? Neck pain, no caso, dor nas costas e dor cervical. Então, é algo que a gente precisa se atentar e a gente precisa saber avaliar, tá? A gente precisa diferenciar o que é uma radiculopatia, o que é uma dor, no caso, uma dor por conta de uma hérnia discal, o que é uma dor por conta de uma falta de mobilidade articular. E esse é o objetivo que a gente tem hoje, fazer com que a gente saiba raciocinar em cima disso, tá? Então, a gente traz uma incidência, isso aqui já de outro artigo, que foi o mesmo tipo de estudo, porém, em escala mundial, né? E a gente tem aí adultos de 45 a 54 anos, estando aí na frente, né, de pessoas que são acometidas por
por esse problema. Geralmente isso acomete mais as mulheres, tá? Essa escala eu não coloquei aí, mas se vocês lerem esse artigo, vocês vão ver que no gráfico, de 45 a 54 anos há um pico. E a partir disso começa a descer, tá? Com essa linha desse gráfico começa a descer e depois tem um aumento novamente aos 70 anos. Então, basicamente, acomete jovens adultos, né, de 45 a 54 anos, e depois os idosos, né, podendo ser acometido a mesma pessoa várias vezes, ou essa dor ela pode vir a ser crônica, né, e diversos picos durante a vida desse paciente. Então, aqui, qual é o segredo para a gente avaliar uma coluna cervical, para a gente saber o que a gente está tratando? E, de antemão, eu já digo que não há um segredo, tá? A gente precisa voltar ao básico. Eu observo que a gente negligencia muito. A gente negligencia muito em relação ao básico, que é Desculpa. Mais uma vez eu quero pedir, desliguem os áudios, por favor. Tranquilo? Pronto, professor, pode continuar, por favor. Voltando, não há um segredo, gente. A gente precisa saber voltar ao básico, né? Entender sobre anatomia, biomecânica, teste. Ixi, tá um pouco alto. Vamos lá. O que tem? Vamos lá. Tá um pouquinho alto aí o microfone de alguém. Pode passar, né? Prescrever medicamento, não. Não, não é medicamento, é suplemento. Coisa. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Porque tem algum áudio aberto aí, tá atrapalhando um pouquinho. Mas vamos lá. A gente precisa voltar ao básico, né? Entender tudo sobre anatomia, biomecânica, porque o diferencial tá aí, certo? A gente não precisa querer problematizar uma avaliação, fazer 1 milhão de condutas ali em um atendimento, sendo que se a gente avaliar corretamente, a gente trata aquele paciente em um curto prazo, tá? Que esse é o nosso objetivo, né? Tanto a melhora da dor quanto da funcionalidade daquele paciente. Então, o raciocínio clínico vai guiar a nossa tomada de decisão. A nossa conduta, ela sempre vai ser baseada em uma avaliação minuciosa, tá? Então, a gente precisa sempre estar caprichando em avaliação, estudando, entendendo o que é que tem mais de atual, para que a gente possa melhorar a avaliação e poder entregar um resultado, porque a gente sabe o que é que a gente está tratando, tá? Então, eu quero iniciar isso falando de anatomia. A gente vai fazer um apanhado bem interessante aqui sobre anatomia. Pelo curto tempo, a gente não vai detalhar muita coisa, mas se vocês quiserem, pode tirar foto, anotem e dediquem tempo, tá? A estar estudando essas estruturas. Então, a gente tem algumas funções básicas, né, na coluna cervical, que é basicamente a proteção da medula e do bulbo, né? Sustentação e mobilidade da cabeça. E nós temos também a passagem da artéria vertebral. Para quem não lembra, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. É esse foramezinho aqui, ó. Isso aqui é uma característica que a gente só tem na coluna cervical. Isso aqui é o forame vertebral, tá? A partir da torácica, a gente já não tem mais essa passagem dessa artéria. Então, a gente precisa entender porque alguns sinais clínicos vão fazer com que esse paciente seja contraindicado para a gente naquele momento, certo? Então, a gente tem essa passagem dessa artéria na cervical e ela também abriga
essa função, né? Ela tem essa função e nós precisamos estar atentos a isso também. Então, uma anatomia bem básica, né? Ela possui 7 vértebras. A gente faz algumas divisões, né? São 2 divisões, cervical alta. Só aquela desculpa que eu sou Eliette, a mãe de aluno no hospital de Pato. Só mais um minutinho, viu, professor? Peço desculpas, mas deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Galerinha, mais uma vez, desliguem os áudios. Tá atrapalhando a aula, beleza? Vamos se concentrar, tranquilos? Desliguem os áudios, por favor. Pronto, professor. Veja aí agora. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, voltando, gente. A gente divide a cervical em dois segmentos, basicamente, que é a cervical alta e a cervical baixa. E isso a gente faz para que a gente consiga ter um entendimento melhor. Por quê? C1 e C2 e C0, né, que é o occipital, não é uma vértebra, mas a gente nomeia C0 para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, C0, C1 e C1, C2, a gente não tem a presença de disco. Então, toda a biomecânica, ela vai mudar, certo? E a nossa forma de tratar, seja, assim, principalmente para quem trabalha com terapia manual, vai mudar também, porque a gente precisa estar atento a alguns detalhes que a gente vai comentar na frente, tá? Então, C1 e C2 são consideradas vértebras do conjunto da cervical alta, e de C3 até C7, cervical baixa. Há algumas pessoas que consideram C3 também cervical alta, tá? Mas como já tem disco de C2, C3, a gente já pode considerar ela cervical baixa apenas para o entendimento biomecânico, tá bom? Então, ela tem uma curvatura de lordose. A gente lembra que uma curvatura em lordose, a gente apresenta mais mobilidade em relação a uma curvatura em cifose, como, por exemplo, a torácica. Então, toda a projeção da cervical, ela é feita para que a gente tenha mobilidade, tá? Essas facetas, elas têm angulações que permitem, que entregam mobilidade a esse nível de coluna. Aqui nós temos 3 graus de liberdade, né, de movimento, rotação, extensão e flexão e inclinação, tá? E ela não mantém relação estrutural com outros segmentos, como, por exemplo, torácica, ela tem uma interação ali com a caixa torácica, né, costelas, lombar tem aquela ligação ali com vísceras, com músculos que são profundos, né, e a cervical, basicamente, ela fica solta. Então, isso pode, de alguma forma, predispor a algumas lesões que a gente precisa ter cuidado, tá? Porém, é uma coluna forte. Só que, assim, se a gente for observar a anatomia da coluna cervical, ela não é uma estrutura feita para suportar carga, né? É basicamente uma estrutura que foi formada ali para sustentar o peso da cabeça, tá? Então, toda a formação dela, seja do seu corpo, as projeções de as angulações facetárias, são todas para que tenha uma mobilidade, e em detrimento disso, a gente perde um pouco de estabilidade, né? Nós temos musculaturas que estabilizam e dão movimento, porém, nada comparado a outras estruturas como torácica e lombar, né? Então, aqui as divisões que a gente já falou, eu coloquei occipital, mas não é uma vértebra cervical. No entanto, há uma interação muito grande, né, dessa estrutura, então a gente não pode desconsiderar o occipital quando se fala de cervical alta, tá? Então, nós temos as 2 articulações aqui do occipital e atlas, né, que é a primeira vértebra, que se denomina atlanto-occipital, e essa interação do atlas com o axis, a gente nomeia como atlanto-axial.
E os nomes que se dão dessas vértebras abaixo, né, as articulações é de C3, C4, C4, C5 e assim sucessivamente. E aqui nós temos também a presença de uma vértebra de transição, né, que é a C7. C7, eu não sei se eu coloquei a figura, mas se vocês observarem, ela carrega tanto características que se assemelham tanto ao cervical quanto à torácica, tá? Presença do processo espinhoso maior é uma das características, tá bom? A gente tem vértebras atípicas aqui na cervical alta, tá? Como o Atlas e o Axis, e como eu já falei, não possui disco intervertebral, beleza? Então, o que é interessante a gente entender nesse momento é que a maior parte da rotação da cervical ela acontece na cervical alta. Então, daqui a gente já começa a tirar um raciocínio, tá? O paciente chega no consultório, no seu atendimento, e o paciente tem um déficit de rotação. Ele, além de apresentar dor, você vai fazer uma avaliação dinâmica, né? Pede ele para fazer os movimentos, e ele tem essa restrição. Não que não tenha um comprometimento na cervical baixa, mas isso a gente já consegue ligar um alerta de alguma possibilidade em cervical alta. Então, a gente já entende que, ó, cervical alta é responsável por maior parte da rotação. Então, vamos olhar a cervical alta como tá, certo? Aqui a gente tem C1 Atlas, né? Ele não possui corpo vertebral. A gente tem essas facetas que são côncavas, que é onde a gente articula com o occipital, que é convexo. A gente vai conversar sobre isso na instante, mas é basicamente isso aqui. Essas facetas, elas se formam dessa forma, do Atlas, e o occipital ele se encaixa e aqui realiza o movimento, tá? A gente tem aqui C2, que tem essa peça aqui é muito importante aqui, que é o processo odontoide, que a gente conhece também como dente do axis, e ele se articula diretamente com o Atlas, tá? Através dessa regiãozinha aqui, há uma articulação dele com o axis, certo? E é nessa articulação que a gente tem, basicamente, uma rotação, a maior parte da rotação na cervical, certo? O axis, ele tem essa função de ser um eixo, tá? Para a cervical alta, para o Atlas e para o movimento da cabeça. Então, todos os movimentos do Atlas, eles serão em cima do axis. Então, não há processo espinhoso não há processo, desculpa, não há disco intervertebral entre os dois. Então, eles funcionarão também da mesma forma, como uma regra do côncavo e convexo que a gente vai estar falando na estante. E a gente tem aqui cervical baixa, que são vértebras típicas, né? Exceto C7, que a gente já falou, é uma vértebra de transição. O forame transverso, que a gente já falou também. E possui essa característica que é o processo espinhoso bífido, né? A gente tem essa característica apenas na cervical. Isso aqui passam ligamentos e também músculos, né? Que se originam, se articulam aí através desse processo espinhoso bífido, certo? Aqui eu coloquei alguns ligamentos que são muito importantes e eu falo sempre que se a gente aprende um ligamento um ligamento de determinado segmento, a gente aprende o da coluna toda, porque é basicamente o mesmo. Vai ter algumas alterações ali. Teremos ali na sacroiliaca, certo? A gente vai ter alguns outros ligamentos ali. E também na articulação costo-transversa, né? Que é a articulação da torácica com as costelas. E a partir disso a gente vai ter basicamente os mesmos ligamentos, então a gente aprende uma vez só, tá? Eu coloquei alguns aqui importantes. Se vocês quiserem, vocês podem tirar fotos, estudar depois, entender melhor. O Atlanta Hospital, que faz essa ligação do Atlas e do hospital, certo?
ligamento longitudinal anterior. Eu coloquei só a foto da cervical aqui, porém ele sai lá de Atlas, lá do início, vai até sacro, certo? Então, esses ligamentos, eles tipo que fazem eles colocam a coluna dentro de um saco, vamos dizer assim. Então, dá uma estabilidade muito grande. E através disso a gente vê, né, que a coluna ela não é fraca como algumas pessoas elas pensam. A gente tem um reforço tanto ósseo, tá, tanto ligamentar e muscular. Então, isso é importante que a gente entenda para que a gente não fique espalhando algum tipo de informação que é danosa para o paciente, né? Para evitar alguns movimentos, evitar determinadas posturas, e enfim. Os movimentos que a gente tem na coluna, eles são permitidos ali, e os que ela não pode fazer, ela não vai fazer, certo? Então, vamos entender isso a partir de entender a coluna vertebral e a sua anatomia, tá? Ligamento longitudinal posterior passa posterior ao corpo, tá? Não passa no processo espinhoso, é ao corpo. Tanto o anterior é anterior ao corpo e o posterior é posterior ao corpo também, certo? O ligamento nucal, ele passa dentro daquele processo bífido, né? Processo espinhoso bífido que eu mostrei na estante. Intertransversário, que fica entre os processos transversos. Ligamento amarelo. E aqui eu coloquei como é o funcionamento dessa articulação atlantoaxial, tá? Tá vendo esse ligamento aqui, que a gente chama de ligamento cruciforme, ligamento alar, que dá essa estabilidade nesse segmento da cervical alta e permite movimentos de rotação nesse eixo, tá certo? Aqui a gente entra na biomecânica. Aqui a gente pode concentrar um tempinho aqui para a gente entender melhor como é o funcionamento, principalmente da cervical alta. Então, a gente precisa entender, relembrar aquela regrinha do côncavo e convexo, certo? Porque, como eu disse e enfatizo, não há presença de disco intervertebral nessa articulação, tá? A occipital atlas e atlas axis não tem. O primeiro jogo. O primeiro jogo ficou de 4-3, né? O áudio está aberto de alguém aí, tá? Então, vamos lá. A gente vai relembrar um pouco sobre a regra do côncavo e convexo, certo? Para que a gente possa entender como é que se dá o funcionamento da cervical alta. Para a gente lembrar aqui também, os movimentos artrocinemáticos, eles acontecem na articulação, tá? Não é, por exemplo, o osteocinemático, que é uma flexão, uma extensão, mas a gente se preocupa agora nesse momento com o artrocinemático, que é o rolamento e o deslizamento. O que é que está acontecendo naquela articulação, o porquê ou qual o vetor que houve um bloqueio articular, por exemplo, tá? Podem tirar foto se quiser. Eu passei muito. Então, aqui tem a regrinha do côncavo e convexo, tá? Essa regra, ela me diz que quando uma estrutura que é convexa, ela rola sobre uma côncava, os movimentos serão em direção opostas. Por exemplo, o occipital, ele é convexo, certo? O occipital, ele é convexo. E a faceta articular do atlas, ela é côncava, então ela faz isso. Então, quando eu faço o movimento de rolamento para trás, posterior, o deslizamento será anterior, entendeu? Porque o deslizamento e o rolamento vão acontecer em movimentos opostos. Então, é dessa forma que a gente avalia, principalmente, tá? O occipital, a articulação atlanto-occipital. E aqui eu coloquei uma imagem do funcionamento aí do occipital na articulação atlanto-occipital, certo? Então, o que é que acontece? No movimento de extensão, vou ficar aqui de lado para vocês observarem melhor. Quando a gente faz uma extensão, o que acontece na artrocinemática é um rolamento posterior
e um deslizamento anterior do occipital. Então, no movimento de flexão, acontece o oposto. Há um rolamento anterior e um deslizamento posterior. Por que a gente precisa entender isso? Principalmente para quem atende muito paciente com cefaleia tensional, enxaqueca. Esses pacientes geralmente têm um bloqueio articular bem grande, né, nessas articulações da cervical alta. E também a presença de pontos de tensão nessa articulação por conta desse bloqueio articular, ou o próprio ponto de tensão pode também criar esse bloqueio. Então, se quiser, pode tirar foto também dessa imagem, é bem interessante, a gente observa, tá, ó, movimento de flexão, tem aqui escrito, tá, movimento de flexão, ó, rolamento anterior, deslizamento posterior, certo? E a extensão, o rolamento posterior e o deslizamento anterior, e assim a gente tem esses movimentos na cervical alta e também os movimentos da flexão da cervical. Porém, com a presença de disco de C2 para baixo, isso acontece de uma forma diferente. O movimento da cervical baixa, né? A gente tem flexão, extensão, e interessante a gente entender também que a inclinação ela acontece acoplada com a rotação, certo? Por conta dessa formação facetária, há uma necessidade de, no momento da inclinação, a vértebra também fazer uma leve rotação para que o movimento ele seja bem sucedido. E isso acontece também no momento da rotação, certo? Precisa também que a vértebra faça uma leve inclinação para que haja o movimento. Então, aqui a gente tem aqui a biomecânica, né? Descrita aqui do que acontece na flexão e a extensão da cervical baixa, certo? Os processos espinhosos, eles se aproximam no momento da extensão. Então, isso aqui já é um fator que limita a extensão da coluna e, na verdade, da coluna como um todo, certo? Principalmente quando se fala de torácica, mas isso aqui já é um fator limitante por conta desse choque do processo espinhoso com o de baixo, e o corpo ele desliza posterior para que haja esse movimento de extensão. A gente entende que dentro do disco intervertebral há um movimento, né? Ele precisa se adaptar para que haja um movimento. Então, o núcleo ele se desliza anterior e também tem uma tensão, coloquei posterior, mas é uma tensão anterior, tá? É uma tensão anterior aqui. Principalmente parte ligamentar, enfim. O oposto acontece na flexão, que é nessa figurinha aqui de baixo. Esse do meio aqui é uma vértebra em movimento neutro, né? Acontece aqui na flexão. Há essa separação, certo? Dos processos espinhosos, e aqui a gente tem a presença do ligamento interespinhoso, que em si também limita a flexão, certo? Limita que eu digo assim, dentro do grau de liberdade ela vai movimentar corretamente, tá? Mas a gente precisa entender, precisa entender o que é que acontece e o que é que um dos fatores que limitam também o movimento normal, beleza? E o corpo ele desliza anteriormente para que haja esse movimento de flexão. O núcleo ele se adapta indo para posterior, né? A essa tensão aqui anterior para que ele possa ir para posterior, e uma tensão posterior também desses ligamentos. No entanto, dentro dos graus de liberdade, eles estão adaptados, né, entre os seus graus de amplitude normal. Então, a gente tem alguns graus aqui, é interessante saber o quanto cada articulação ela vai estar se movimentando corretamente. E a gente tem aqui de 45 a 50 graus de movimento de flexão, né, da coluna cervical.
isso acontece de um somatório, né? Não acontece esse grau de liberdade em determinar a articulação. É o somatório, tem uma possibilidade de movimento de 45 a 50 graus, extensão de 85 a 90 graus, tá? Rotação a gente observa que é maior, com 90. A rotação acontece lá na cervical alta, como a gente já conversou anteriormente. E inclinação, 45 graus, basicamente. Tá travando meu áudio? Tá travando meu áudio, Cleber? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Tava um pouquinho, mas parou. Beleza. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Vamos entrar na parte de avaliação, certo? A gente sempre vai estar avaliando o paciente desde o primeiro contato que a gente tem, né? A inspeção, ela é o primeiro passo que a gente vai ter dentro da avaliação, porque é o primeiro contato que a gente tem com o paciente. Seja quando a gente chega na casa dele ou quando ele entra no consultório, entra em sua clínica. Então, a gente vai sempre estar observando os padrões, certo? Como a gente está falando de cervical, a gente observa como é que o paciente vai estar rotacionando essa cabeça, como é que ele vai estar te olhando, se ele vira em bloco para poder lhe atender, por exemplo. E a gente vai coletando algumas coisas da história desse paciente, como se há presença de dor, certo? As pessoas que atendem aí, como eu, atendo pacientes que não apresentam dor, né? É um paciente mais preventivo, então a gente precisa saber se tem dor, porque nem sempre uma disfunção ela vai ser acompanhada de dor, então a gente precisa questionar em relação a isso. De quanto tempo esses sintomas eles se iniciaram, tá? Se a dor é local, isso é muito importante para a gente definir uma linha de avaliação. E se isso aqui a gente já entra em uma parte muito importante do atendimento, né? Red flags e voltei. E também se houve algum episódio, eu gosto muito de me informar sobre isso. Isso aqui é muito importante, porque o paciente às vezes ele não fala, mas eu tomei uma queda ou freiei de forma brusca, o meu pescoço foi lá na frente, mas eu tô tranquilo. Mas uma semana depois eu comecei a sentir dor. Então, a gente sempre precisa estar atento à presença de bandeiras vermelhas, que foi inclusive a última aula que a gente teve aqui, a última palestra, que são sinais e sintomas, né, que vão ligar o nosso alerta de que há presença de algum fator ali que impossibilite naquele momento o nosso atendimento, né? São condições ali que podem não, são de emergência, e que naquele momento a gente precisa saber identificar e precisa saber encaminhar aquele paciente. Eu costumo pensar que tão importante quanto a gente saber tratar o paciente é saber também quando não tratar, saber quando a gente encaminhar esse paciente para um médico ou outro profissional que vá atender a demanda daquele naquele momento. E quando é uma red flag confirmada, a gente precisa encaminhar para o médico, a gente não pode fazer nada. Eu coloquei aqui uma red flag bem interessante que acontece na cervical, além das normais, né, que são fratura, presença de câncer. Então, eu vou falar sobre ela na estante, mas é muito importante, principalmente para quem trabalha com terapia manual, mobilização, manipulação, a gente precisa saber avaliar esse fator. Tirem foto, se vocês quiserem, para ler depois, mais detalhadamente sobre red flags, tá? Esse artigo ele é bem completo em relação a sinais, sintomas, escreve algumas patologias que se encaixam, né, como uma bandeira vermelha, e é muito interessante a gente estar por dentro disso. A fisioterapia ela cada vez mais caminha
para um processo de atendimento primário, né? A gente tem contato com o paciente, principalmente quando o paciente é particular, a gente tem um contato, né, inicial com o paciente. Então, se a gente quer abraçar isso cada vez mais, a gente precisa saber avaliar, que o paciente ele pode chegar com uma dor musculoesquelética devido a um câncer. Então, se eu não sei avaliar, eu posso prejudicar muito esse paciente até levar à morte, inclusive, tá? Então, é algo muito sério, que a gente precisa estar ciente para que não venha prejudicar esse paciente e prejudicar a gente também como profissional, tá bom? Então, tirem foto aí. Aqui é só um complemento, né? Um conjunto de sinais e sintomas, como eu já falei, que levantam suspeitas que há patologias graves na coluna. Podem tirar foto disso aqui também, tem no artigo, tá? Que são algumas bandeiras vermelhas, como eu já falei, fratura, devido à osteoporose, idade avançada, um trauma, uma infecção, câncer, tá? E a síndrome da caldequina, que acontece apenas na lombar, né? E esse é a red flag que eu queria falar com vocês, que esse sinal ele só vai acontecer na cervical porque essa artéria ela só passa aqui, tá? Observe aqui como é que é. E o forame acaba logo em C7, aquele forame vertebral que eu falei com vocês. Essa é a artéria vertebral, tá? Observe qual caminho ela faz, ao estreitamento que ela faz aqui logo em C1 no Atlas. Então, movimentos de rotação podem ser bem danosos para quem tem uma, uma lesão, uma insuficiência dessa artéria, tá? Então, por isso que a gente tem muito cuidado com manipulações que rodam a cabeça por completo em pacientes que têm sinais positivos para um comprometimento da artéria vertebral. Então, tem um teste bem interessante aqui, que é o teste da artéria vertebral. Basicamente, a gente faz uma extensão e uma inclinação e uma rotação, que como vocês podem observar, olha o que é que acontece na artéria vertebral quando chega a nível de Atlas. Então, pense aqui esse indivíduo rodando a cabeça para qualquer lado. Então, o lado oposto, né, por exemplo, rodou para a esquerda, o lado oposto entra em tensão. Então, ela suporta isso, mas pacientes que apresentam uma disfunção, né, algum comprometimento nessa artéria, ele vai ter vai ter um conjunto de sinais, né, de sintomas que contraindica a gente mexer nisso aí. A gente manda para uma emergência, a gente manda fazer um exame, porque se a gente mexer, isso aqui, além de poder levar à morte do paciente, pode levar ele a ter um AVC isquêmico, né? Então, esse é um teste bem interessante, como eu falei, tá? Tem algumas fases, pesquisem sobre ele, principalmente quem trabalha com terapia manual. Esse é um teste que em todos os pacientes que eu inicio o atendimento eu faço. Independente se eu conheço o paciente ou não, eu faço esse teste, porque por mais que seja amigo ou conhecido, nem sempre você está a par do que aquela pessoa está sentindo. Então, você consegue fazer isso aí em 5 minutos. Então, é interessante a gente pecar pelo excesso, né? 5 minutinhos a gente livra o nosso crefito de uma furada. Então, quando o paciente ele tem uma deficiência nessa vértebra, ele pode apresentar esses sinais aqui, né? Tontura, mal-estar, enjoo, nistagmo, né? Que é aquela agitação no olho. Então, além de confusão mental, né? Ele vai relatar também que está com a dificuldade na fala, dificuldade na deglutição, tá? Então, é interessante a gente entender se o paciente está tendo tonturas, se está tendo enjoo, se está tendo desmaios recorrentes também, para que a gente possa fechar uma hipótese diagnóstica aqui nesse caso. Então, a gente inicia a nossa avaliação. Eu coloco sempre o teste da artéria,
porque ao deitar na maca eu já faço isso, tá? Então, como a gente falou de red flag, eu coloquei ela logo para a gente encerrar esse assunto. Porém, após essa avaliação estática, a dinâmica que a gente vai ver, o paciente deitou na maca, eu já faço essa avaliação no teste do decline, que é para saber se a gente pode mexer nessa cervical a nível de terapia manual, a nível de exercícios também, beleza? Então, como eu disse, a gente sempre vai estar avaliando o paciente a partir do primeiro contato, tá? A gente observa o paciente de uma vista anterior, posterior e lateral, ele de forma estática mesmo. Observa como estão os ombros, se há uma anteriorização da cabeça, como é que estão os segmentos também adjacentes como torácica. A gente não pode apenas só olhar para um segmento. A gente está conversando hoje sobre cervical, mas quando se trata de coluna, há sintomas, né, que apresentam na cervical, porém estão na torácica. Então, entendam que a gente precisa avaliar tudo nesses pacientes, tá? E não precisa se limitar apenas aonde dói. Isso é um modelo médico, né? De medicar os sintomas, de olhar apenas o que o paciente está relatando de dor. E dor é um produto final, provavelmente de uma lesão, né? Claro que o assunto dor ele é muito complexo, porém, a gente não pode, na verdade, olhar só para o segmento que dói. Por exemplo, dói na mão, a gente vai tratar a mão. A cervical, o ombro, ele pode estar interferindo na dor na mão. Então, a gente sempre tem que estar avaliando tudo, beleza? A gente faz essa inspeção, observa como é que tá. É interessante o paciente estar aí com roupas leves, né? Amostra para que a gente possa observar escápulas, observar tudo, beleza? E a gente faz uma avaliação dinâmica, que entra em os movimentos que cabem à cervical, né? Flexão, extensão, rotação, inclinação. E a gente observa se nesses movimentos apresenta dor. A gente vê se há uma limitação de movimento, de amplitude de movimento, para que a gente comece daí a juntar as coisas, tá? O paciente apresenta ali um déficit de movimento, de rotação, a gente já liga aquela luzinha, né? Pode ter algo na cervical alta aqui interferindo. Movimento de flexão, que acontece boa parte cervical baixa, o paciente tem dor, tem uma limitação ali, a gente já pode direcionar a nossa interpretação, né? Raciocinando através da anatomia e da biomecânica, beleza? Daí a gente faz uma palpação óssea, né? Eu coloquei essa imagem que é para a gente estar por dentro de como essa C2zinha que eu estou vendo agora, ela está bem, ela não tá numa angulação correta não, mas observem como é a coluna para que vocês façam a anatomia palpatória e a partir disso vocês observem observar como é que está a estrutura, né? Se há uma sensibilidade ao toque, principalmente em processo espinhoso, que é o que a gente tem mais contato ali na vértebra, né? Observar também musculatura, se há um aumento do tônus na região daquela vértebra, porque quando há um bloqueio articular, por exemplo, pode apresentar ali um aumento do tônus, né? Ponto, gatilho ali, às vezes, como uma forma de proteção do corpo, tá? A gente tem ali uma falta de mobilidade ou uma hipermobilidade, a musculatura entra para estabilizar. Então, ela vai estar atuando basicamente de uma forma que ela não está habituada, então isso pode criar pontos de tensão ali, né, naquela região. Então, isso tudo a gente precisa estar entendendo. E também, após essa palpação, a gente vê como é que está a mobilidade articular. Através da palpação mesmo, a gente identificou a estrutura que a gente quer avaliar, a gente observa como é que está o movimento. Então, a gente observa aquela estrutura, palpando aquela estrutura, fazendo movimento de extensão, de flexão, inclinação, rotação,
para ver como é o comportamento. Por isso, a gente precisa entender de biomecânica, a gente precisa entender o que está acontecendo naquela articulação através do nosso conhecimento de biomecânica, beleza? No movimento de flexão, o que acontece com esse processo espinhoso? Então, a gente vai estar acompanhando através disso. Então, quando eu falo que é o básico, realmente é o básico, né? A gente não precisa de muita coisa para estar avaliando esse paciente, não. A gente precisa entender o básico que é dado para a gente lá nos primeiros semestres da faculdade, né? Anatomia, biomecânica, fisiologia. E aqui entram alguns testes. Esses testes, a gente... Eu não costumo fazer em todos os pacientes. Eu faço esse chamado cluster de testes em pacientes que apresentam algum nível de radiculopatia, que a gente desconfie que há uma hérnia discal ali, ou o paciente tem uma dor referida nos membros superiores, e a gente precisa diferenciar. Então, nem sempre uma dor que desce para os membros inferiores, ela vai ser devido a uma hérnia de disco. Então, a gente precisa avaliar, precisa ter os sinais clínicos e precisa fazer a avaliação para que a gente possa cada vez mais ser certeiro, né, nesse tratamento desse paciente. Então, o primeiro teste que a gente pode fazer é o teste de Sperling, né? A gente faz uma extensão, uma rotação e uma inclinação e aplica ali no final do movimento, como eu estou fazendo aqui, uma pressão de superior para inferior, né? E sendo positivo, o paciente ele vai referir sintomas, né? Vai referir basicamente os sintomas que ele já vem sentindo, tendo, neste caso, uma piora, por exemplo, porque você está realmente irritando a raiz ali. Não é um teste específico em relação a gente saber onde qual é o nível da hérnia, porém, na maioria das vezes, o paciente já vem com exame de imagem, né? Algumas pessoas, e na verdade, o que é preconizado hoje pela evidência é que não seja feito o exame de imagem nesse momento, né? Algumas vertentes, no caso, como aqui eu trabalho, a gente sim pede raio-x, mas com a finalidade de indicar um ajuste específico para aquele paciente dentro da quiropraxia. Mas as evidências atuais, elas mostram que não vai alterar a nossa prática clínica. Então, às vezes, é um gasto a mais para aquele paciente, ou para o plano de saúde, para os cofres públicos, por exemplo, um exame de imagem naquele momento, sendo que a gente pode avaliar esse paciente e saber se aquela dor ela vem de uma hérnia ou não, certo? Então, é para isso que existem esses testes especiais, para a gente fechar a nossa hipótese diagnóstica, beleza? Então, o teste de Sperling, como eu já descrevi, é um dos, porém, a gente não vai fazer o Sperling apenas, é um cluster de testes, que a gente vai fazer um somatório e deixar essa avaliação muito mais específica, né? Não há a possibilidade da gente fechar um diagnóstico apenas com um teste. É indicado no mínimo 3, que foi o que eu coloquei aqui para que vocês relembrem ou aprendam agora como é que são feitos. Vocês podem pegar esse teste e colocar no YouTube, tá? E vocês vão ver os vídeos como são feitos. É interessante vocês terem isso de conhecimento na hora de avaliar. O teste da distração, que é feito, você pode fazer após esse teste do Sperling, né, que a gente irritou. Aqui a gente faz uma distração, é esse teste aqui, onde o rapaz está com a mão e puxando fazendo essa distração de inferior para superior. E nesse teste, o paciente, se for positivo, ele vai relatar uma melhora dos sintomas, porque você está abrindo o movimento ali, abrindo a articulação. Então, o paciente ele vai sentir uma melhora caso seja uma radiculopatia. E o teste neurodinâmico, onde a gente vai estar avaliando ali o nervo ulnar. A gente vai fazer uma irritação ali naquela articulação, tá?
É basicamente feito com uma extensão de punho. A gente faz uma rotação externa e vai estendendo e observando como vai ser o... Fazer uma extensão de cotovelo e observando qual vai ser o sintoma daquele paciente, certo? Vocês podem tirar a foto e pesquisar no YouTube depois. Eu coloquei a imagem mais para ficar dinâmico aqui, mas com mais tempo vocês dão uma olhada de como é realizado esses testes, beleza? Então, o paciente ele vai sentir basicamente dor nesse braço no movimento que você vai fazendo essa extensão, mantendo, né, a extensão do punho, ele vai sentir dor na região do nervo ulnar. E aqui entram pontos gatilhos. O que acontece? Ponto gatilho, ele simula muito uma dor vinda de uma hérnia, né? Então, é por isso que a gente não pode se apegar apenas por um exame de imagem. O exame de imagem, ele apresenta lá uma hérnia, mas a gente tem alguns estudos aí que me dizem que nem sempre uma hérnia ela vai provocar dor, né? O paciente ele pode ter tido aquela hérnia em algum momento da vida e devido a alguns padrões da vida dele, ele começou a sentir dor. Então, não necessariamente a dor por conta de uma hérnia. Já atendi vários pacientes que, por exemplo, eles fizeram uma ressonância em, sei lá, janeiro de 2020. Então, ele vem para o atendimento e vem com a mesma ressonância. A gente não pode guiar isso, principalmente por conta das evidências que mostram que a hérnia, quanto pior for, ela é absorvida pelo corpo, né? As hérnias, quando elas são piores, elas têm uma absorção muito mais rápida do corpo. Uma estimativa aí de alguns meses, né? Então, a gente pegar exames de imagem e tratar simplesmente pelo exame de imagem não é certeiro, porque podem ser pontos gatilhos. Observem qual é assim, como é a sintomatologia, né? As regiões em que apresentam dores. Então, tem muitos pacientes também que sentem, não é comum e na presença de ponto gatilho doer o braço todo, mas pode acontecer. Então, você precisa avaliar. Então, esses testes aqui deram negativo, o paciente não teve uma piora, a gente descarta a presença de uma radiculopatia, por mais que na hérnia de disco, na ressonância esteja aparecendo, né? Não se apeguem apenas ao exame de imagem. Avalie. Ponto gatilho, dá um BO retado. E quando a gente sabe tratar isso aqui, o paciente tem uma melhora absurda. Paciente que tem a presença de pontos de tensão, quando você consegue desativar, trabalhar essa mobilidade aqui desse tecido, o paciente tem uma melhora muito grande. Então, eu coloquei alguns músculos aqui, tá? Eu pulei essa fase lá, quando a gente estava falando de anatomia, já para não ficar batendo o mesmo assunto toda hora. São músculos que trabalham na estabilização e no movimento da cabeça, que é bem interessante vocês realizarem esse exame no paciente, fazer essa anatomia palpatória, né? Palpar essas estruturas e observar como está a tensão dessas estruturas, porque tem muitos segmentos, principalmente aqui, o ECOM e o escaleno, que a gente negligencia, né? A gente olha muito para trapézio, mas esses dois aqui, eles referem muitos sintomas, principalmente quando se trata de dor de cabeça e dor referida nos membros superiores, tá? Então, suboccipitais, esternocleidomastoide, escalenos e trapézio são musculaturas que a gente pode estar abordando, certo? Nesses pacientes que apresentam dor cervical, que a gente avaliou, viu que tem a presença ali de uma, não tem uma presença de uma radiculopatia, por mais que tenha, eu também trabalho eles aqui, porque como forma de estabilização, eles estão muito tensos ali, né? Então, o paciente pode ter sim uma dor por conta de uma hérnia, mas também pode ter pontos de tensão que estão piorando a situação deles naquele momento. Então,
são musculaturas que vocês podem estar abordando no momento da avaliação para também estar abordando no tratamento de vocês, certo? Então, aqui tem os sinais, né, de quando são aqueles testes positivos, né, testes positivos, que além dos testes a gente precisa estar observando, né, o que o paciente ele fala, porque ele pode dizer, meu braço até o cotovelo eu sinto como se estivesse dormente, quando eu começo a sentir dor, eu sinto falta de força nas mãos, eu já quebrei um copo, fui tomar água, não consegui pegar, porque pode ter esse déficit, né, motor, muscular, e fazendo com que ele perca essa sensibilidade da região por conta de uma compressão da raiz nervosa, né? Então, existem outras formas de complementar, mas eu só trouxe essa avaliação baseada em dermátomos e miótomos, certo? Que vocês podem estar avaliando junto aos testes que eu já passei, né? O Spurling, distração. Então, para entender qual é o nível da lesão, certo? Então, aqui, definições, né, sobre dermátomos, áreas da pele inervada por axões sensoriais, de cada raiz nervosa que corresponde a um segmento medular, certo? A gente vai estar falando sobre isso. E da mesma forma se dá aqui, né, são os miótomos, que ao invés de áreas da pele, são músculos que são inervados por aquele segmento vertebral também. Então, aqui eu coloquei, vocês podem tirar foto, coloquei também a fonte. Esse livro aqui é de fácil acesso, que são os dermátomos, tá? O C2 ali na região do occipital, né? Atrás da orelha, o paciente pode estar referindo dor nessa região, os sintomas de parestesia, por exemplo. C3 na fossa subclavicular, nessa região aqui. C4 na articulação acromioclavicular. Não está aqui porque está coberto aqui. C5, a gente já vem aqui no epicôndilo lateral, né? No cotovelo. C6, para o polegar. C7, o dedo médio, né? E C8, o dedo mínimo, né? Essa região. E aí segue também os outros miótomos, né? T1, T2. Então, a gente sempre vai estar observando o caminho que essa dor está fazendo. O paciente fala assim, esse dedo aqui eu sinto bastante dor, tem uma dormência aqui, ele trava, formigamento. Então, você vai sempre observando, porque a gente vai precisar entender qual é o nervo que está ali naquela região e que futuramente a gente pode abordar, né? Que seja com mobilização neural, por exemplo, ou abordar também a estrutura que está acometida. Aqui tem alguns miótomos, tá? Vocês podem tirar foto também. Se eu não estou enganado, é o mesmo livro. O mesmo livro, ele tem esse detalhe de como a gente pode fazer esses testes, tá? São, assim, musculaturas que elas podem estar comprometidas porque elas têm essa ligação com essa determinada região, tá? Determinada região ali da coluna vertebral, que no caso aqui C5. A gente vai estar avaliando ali o bíceps, por exemplo, como é que está a força do bíceps naquele momento. C6, extensores de punho. C7, o tríceps, e o C8, flexão longa dos dedos. Então, podem tirar foto, a descrição dos testes de avaliação desses músculos. Isso aqui é um guia, porque desse segmento para baixo teremos avaliação também de outros dermátomos, miótomos, né? Na torácica, na lombar. Então, principalmente lombar, né? Que a gente tem ali o plexo lombar, a gente vai ter também muita dor referida ali, o radiculopatia. Presença de pontos gatilhos ali que simulam também uma dor ciática, né? Então, é muito interessante vocês saberem como realiza isso.
Então, aqui entre os exames de imagem, tá? Aqui a gente tem uma coluna normal, uma ressonância, não, um raio-x em perfil e PA também, que a gente observa as estruturas ósseas, né? E aqui uma ressonância que a gente observa as partes moles, a presença de hérnia de disco. Também a gente pode conseguir ver infecções, consegue ver fraturas aqui, não apenas presença de hérnia, tá? Então, existem algumas pessoas que preferem olhar o exame de imagem por último, após todo esse caminho que a gente fez até aqui, para não enviesar o atendimento, né? Para você não dedicar toda a sua avaliação para uma presença de uma hérnia ali em determinado segmento. Eu acho isso interessante, partindo desse princípio de não enviesar a sua avaliação. Você não vê o exame, isso aí varia, né, de pessoa para pessoa. Mas é uma abordagem interessante. Você não vê o exame, você faz toda a sua avaliação e depois você olha. Mas, na prática, né, o paciente ele já vem dizendo que está com hérnia. Fala assim, apareceu um bocado de coisa aí no meu exame. Então, ele já vem dizendo que está com hérnia. Mas pode ser uma abordagem para vocês, beleza? E aqui a gente finaliza. O nosso objetivo até hoje foi esse, é que a gente coloquei uma pizza aqui, que eu acho que todo mundo está com vontade de comer alguma coisa agora, né? Mas o nosso objetivo hoje foi esse, não olhar para tratamento, mas sim um raciocínio que nos guia ao tratamento. O tratamento ele sempre vai ser um produto final de uma bela avaliação que a gente faz. Se a gente direciona um tratamento baseado em uma avaliação correta, o nosso paciente ele vai ter resultados. Se a gente não avalia bem, a gente vai estar tratando na sorte, e nem sempre isso dá certo. Então, espero que vocês tenham entendido a proposta de hoje, espero que tenham gostado, e qualquer dúvida eu me coloco à disposição para ajudá-los, tá bom? Obrigado, professor. Excelente palestra, excelente aulão, né? Isso é porra, massa. Eu vou abrir, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, né? Eu vou abrir aqui para 2 perguntas, né? Eu queria saber se alguém quer tirar alguma dúvida com o professor, pode ligar o áudio ou escrever aqui no chat. Agora vocês podem ligar o áudio. Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Entenderam tudo? Entendeu tudo, ficou 100%. Ou está calado hoje?